Fala senhora, fala senhor, como é que você está? Aqui quem vos fala é mais uma vez eu mesmo, Rafael Racor, sou músico, luso-brasileiro e comunicador. Nesse vídeo de hoje vou trazer um assunto, assim como alguns dos vídeos passados que eu já publiquei aqui no canal, um pouco abstratos, um pouco dependentes da minha vivência, da minha visão. E o que eu quero trazer aqui pra você é muito interessante, que é o seguinte: trate as pessoas pelo que elas são e não pelo que você pensa delas. Bora pro vídeo! Rapaziada, tá aqui em cima o meu Instagram. Se você quer tá rodeado de pessoas com mentalidades semelhantes à tua, procurando conteúdo semelhantes à tua, se você gosta do meu conteúdo, vai aqui, me segue lá no Instagram agora, porque a gente fala sobre esses assuntos todos os dias. Tem caixinha de pergunta, tem enquete, tem comentários, tem DMs, respondo DMs na maioria das vezes. Então, me segue lá. Antes, já curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa esse sininho aí do lado para que você receba sempre vídeos assim, que te fazem crescer como pessoa. Bora falar sobre esse assunto. Deixa eu te fazer uma pergunta. Em algum momento, em alguma ocasião, você já julgou alguém por uma característica que você acredita ser verdadeira sobre determinada pessoa? Entendeu a pergunta? Você já julgou alguém alguma vez por acreditar que aquilo que você sabe dela é verdade? Por exemplo, você já olhou para um paulistano, por exemplo, e disse: esse cara é paulistano. Ah, ele fez isso e aquilo. Ah, o gaúcho. Ah, gaúcho gosta de churrasco, chimarrão. Gaúcho é assim, não, que o pessoal no sul do Brasil é mais branco. Você já julgou, por exemplo, português? Ah, imitou um sotaque de um português e disse: ah, que o português isso, ah, que os portugueses aquilo. Pensa aí, já fez isso? Então, é normal. Acredito que todo mundo já tenha feito, todo mundo eventualmente vai fazer, todo mundo faz, em várias camadas da sociedade, em várias áreas diferentes. Por exemplo, eu sou músico, trabalho com música bastante. E, por exemplo, eu ouço às vezes assim: porra, vocês brasileiros, vocês têm a música no sangue, né? Vocês têm ritmo no sangue. Isso é um preconceito positivo. É uma coisa assim: bom, eu sou músico, ele sabe que eu gosto de música, mas ele tá colocando à frente das minhas decisões musicais metade da minha nacionalidade. Minha nacionalidade é luso-brasileiro, né? Eu sou português e sou brasileiro. Então dizer que eu tenho a música no sangue é porque eu sou brasileiro é um preconceito positivo, porque eu gosto de música. Ele sabe que aquilo não é uma ofensa. Mas e se fosse por uma qualidade negativa minha? Por exemplo, meu sotaque. Ah, mas vocês brasileiros têm esse sotaque. Ou vou falar algo que eu ouvia muito, que eu ouço muito às vezes de brasileiros, que os caras lá na França gostam disso e tal, comem baguete e não sei o que, ou fulano é francês, então tem que tratar dessa forma. Ah, mas ele é alemão. Você gosta de tomar cerveja porque você é alemão? Não, gosta de tomar cerveja porque gosta de tomar cerveja, da mesma forma que um português gosta de tomar cerveja, um francês, ou um americano. Então assim, é claro que há características comuns em países que toda a gente reconhece, mas a reflexão desse vídeo aqui é para que a gente pare de olhar as pessoas pelas crenças que nós temos, e sim pelas coisas que elas nos mostram. Você não precisa saber tudo sobre uma pessoa. Quando você pergunta de onde você é, que é uma pergunta muito curiosa, porque eu, por exemplo, não consigo entender exatamente se a pessoa quer saber onde eu nasci, qual é a minha nacionalidade, ou por que que eu tenho essa cara, por que que eu tenho essa cor, de onde vêm os meus pais. É uma coisa um pouco estranha pra mim. Por exemplo, uma vez eu tava num bar e uma menina disse assim, portuguesa, achei muito presunçoso da parte dela. Eu tava com os meus amigos alemães e durante o tempo todo nós estávamos falando em inglês. Essa pessoa também. E ela, no meio da conversa em inglês, me perguntou de onde eu era. Eu disse: eu sou luso-brasileiro. Ah, então você fala português? Eu disse: sim, falo português. Ah, mas você fala brasileiro. Eu disse: não, eu falo português. Ah, você é brasileiro, né? Eu digo: sim, tenho sotaque brasileiro. Ah, vocês gostam de samba, né? Aqui é diferente, né? Tá frio, não tem barulho, né? E tentando imitar o meu sotaque, eu sei lá. Tipo, eu achei aquilo de tão mau gosto. Desculpa, dá licença. Tô aqui com os meus amigos que não falam português, nem estávamos falando português. Você chegou, interrompeu, começou a fazer presunções, obviamente precipitadas, sobre mim. Eu nem tive o prazer de dizer o meu nome, né? Que é um nome muito bonito, Rafael. Inclusive é um nome hebraico. E aí se eu digo que é um nome hebraico, já vão dizer: ué, mas é israelita? Ou... enfim, várias situações
situações dessas acontecem com pessoas do mundo todo, mas eu me pergunto, bom, reclamar dessas situações ou se sentir julgado nessas situações é conveniente, né? Quando a gente se coloca nessa posição. Ah, essa pessoa está tirando conclusões de mim, mas será que a gente não faz também? Será que você não faz? Então eu comecei, cara, nos últimos anos comecei a prestar muita atenção nisso. Apesar de eu sofrer xingamentos de um determinado grupo que tem qualidades em comum e defeitos em comum, aqui em Portugal, eu geralmente sei quem são os meus haters, né? Eles geralmente fazem parte de um grupo ali, de determinada classe social, de determinada opinião, compartilham alguns gostos em comum, só que por algum tempo eu passei a me defender, assim, né? Pô, não vou falar com essa pessoa porque ela aparenta ser uma pessoa que vai me julgar pelo meu sotaque, vai me julgar pela aparência ou qualquer coisa, por qualquer característica que eu tenha, e vai ser uma conversa desprazerosa, porque eu vou ter que ficar ali trazendo explicações, tentando convencer a pessoa de que eu não sou aquilo que ela tá jogando em cima de mim. Parei de me comportar dessa forma, né? Então assim, tá bom, vamos lá, eu já imagino que essa pessoa tem grande chance de fazer parte de um grupo de pessoas assim, mas vamos lá, vou falar mesmo. E isso é surpreendente, porque quando você para de julgar as pessoas pelo que elas aparentam ser, pelo que você acredita que elas sejam, é mágico, porque você descobre que as pessoas, cada pessoa é um universo, cada pessoa traz dentro de si características que só elas têm. E não adianta você dizer assim, por exemplo, quando é pro seu bem, igual eu falei no começo do vídeo, né? Ah, vocês têm a música no sangue. Não adianta você falar assim, não, cara, eu entendo de música porque, pô, eu sou brasileiro, né? Não, você não entende de música porque você é brasileiro. Quantos milhões de brasileiros não entendem nada de música? Você entende de música, ou gosta de música, ou tem ritmo, ou facilidade musical, inteligência musical, porque é uma característica sua, não do seu país, não de toda a população do teu país. Então assim, eu trago esse vídeo aqui pra gente refletir, porque não adianta a gente plantar uma semente de milho aqui e esperar que saiam rosas. Não, a gente plantou uma semente de milho, ela pode virar um milharal gigante. E aí, se você não gosta de milho, meu amigo, você vai falar, pô, tem milho pra caramba, não aguento mais milho, milho é isso, milho é aquilo, milho tá fazendo... Mas você plantou o quê? Você plantou uma semente de milho. Então assim, acho que é muito importante nos atentarmos ao que a gente pensa sobre o outro, a como a gente julga o outro, né? A como a gente usa a nossa boca, a nossa língua, a nossa palavra para presumir algo sobre alguém. Porque é muito chato, enquanto indivíduo, como todos nós somos, como todos nós aqui temos qualidades e defeitos únicos, é muito chato quando você se esforça para fazer uma coisa e alguém acredita que você não pode fazer essa coisa porque você é essa outra coisa, que é determinista, é fatalista e anula essa outra coisa. Por exemplo, eu com o meu sotaque muitas vezes vão dizer, você não é português, você não é português nem aqui nem na China, você nunca foi português, você nunca será português. E no entanto eu sou português. Eu carrego isso comigo, eu carrego isso no meu bolso, eu carrego isso na minha data de nascimento, toda a minha família. Eu não posso aceitar que alguém me categorize de acordo com a vontade dela, certo? Eu me categorizo, eu sei o que eu sou. Claro, nós temos que nos ater a verdades e factos, coisas reais, coisas palpáveis. Não adianta eu dizer, eu sou o melhor músico do mundo, mas eu nem gosto de música. Não, tenho que me convencer que a minha música é a melhor que eu posso fazer. Por quê? Porque eu faço ela com muita dedicação, eu estudo música, eu trabalho com música, eu ouço música, eu dou o meu melhor na minha música, nas minhas performances, no meu estudo, na minha absorção. Então você pode dizer, eu acredito que o meu método, eu acredito que o que eu faço me leva a ser um músico melhor, top. Agora, não pode vir uma outra pessoa e dizer, ah não, você não toca tão bem quanto o outro. Ah não? Por que não? Ah, por causa disso, daquilo. Independente da resposta, quem tem que acreditar que você é um bom profissional, um bom músico ou qualquer outra coisa, é você mesmo. E fazer por onde. Então assim, a gente tem que parar de julgar as pessoas pelo que nós pensamos que elas são. Por mais que você esteja numa posição onde você é atacado, nem sempre a pessoa que te atacou, nem sempre o teu opressor é também como você imagina. Às vezes vocês só estão os dois ali em uma circunstância de opressão e oprimido, mas um não é o que o outro pensa e o outro não é o que um pensa. Eu sei que pode parecer complicado desmembrar isso, mas essa é a reflexão que eu deixo aqui nesse vídeo. Se você gosta de reflexões assim, clica no gostei. Isso significa muito pro canal. Dá muito trabalho gravar vídeos, dá muito trabalho fazer isso aqui que você tá vendo. Expor a ideia, né? Porque o que a gente faz aqui é cuspir pra cima e esperar que não caia, né? Porque a gente pode se enganar. Eu posso me enganar nas palavras que eu falo. Como eu já me enganei em alguns vídeos, muito menos do que eu acertei. E assim, muita gente recebe a mensagem da forma como elas querem, então muita gente deturpa, né? Tem alguns vídeos de react aí, de vídeos meus, assim, pessoas deturpam uma frase que eu falei, mas assim,
Quem entendeu a frase que eu disse, quem prestou atenção, entendeu. E aquele que só entendeu o que quis entender, pegou só a parte negativa e transformou aquilo em uma coisa ruim. Ou seja, a gente não deve se preocupar ou se envergonhar por falar a verdade. Quem deve se envergonhar é quem está compartilhando a mentira. É quem está comentando mentira. É quem está tornando uma frase A em B. Essas pessoas deveriam se envergonhar. E quem segue e acredita o fruto dessa vergonha, não sou eu. Eu tô gravando esse vídeo aqui, como gravo todos os vídeos, com muita verdade, compartilhando minha experiência e mais do que isso, compartilhando a minha boa vontade. Quando eu ligo essa câmera, eu tento falar aqui do modo mais puro, mais sincero possível, respeitando, como uma conversa mesmo. Só que tem a parte da edição e tal, que leva dias às vezes. Eu te convido para se inscrever no canal e ativar o sininho. Compartilhe isso com alguém. Presta atenção se você olha para alguém e tenta julgar ela pelo que elas são. Ah, essa pessoa tem cara disso, né? Isso eu acho um tremendo absurdo. Hoje a gente tem esses testes de DNA e tal, inclusive eu mesmo já fiz. Para algumas pessoas até piora, porque faz falsas afirmações de que fulano tem 10% de DNA escandinavo, mas os 10% de DNA escandinavo é das pessoas que vivem na Escandinávia hoje, porque tem uma base de pessoas que fizeram testes de DNA na Escandinávia hoje, e o seu DNA de alguma maneira hoje é muito próximo a delas, e digo mais, o DNA humano, ele é muito parecido, ele é 99% parecido, todos, porque nós somos humanos, né? Eles são extremamente parecidos. São pequenos fragmentos do DNA que essas empresas analisam e dizem, o seu DNA é mais próximo daquela população hoje, da população hoje, não é da população que viveu lá 10 séculos atrás, da população que lá está hoje. Isso quer dizer, o mundo como ele é, ele tem DNA do mundo todo, né? As pessoas viajam, as pessoas rodam e tal. Então acho assim, não quero aqui de forma alguma parecer tão assim, sabe, ignorar que, ok, é um traço normal que os suecos sejam loiros, é comum, mas assim, não é por isso que você vai dizer que a Suécia inteira tem que ter aquela característica. Ou, por exemplo, Portugal. Portugal é muito curioso. Portugal está muito próximo do norte da África. Portugal tem uma história gigantesca. Portugal teve aqui judeus, teve Inquisição, teve os muçulmanos, teve tudo ao mesmo tempo. Espanhóis, africanos. E às vezes ainda ouço, essa pessoa tem cara de português. Então assim, como eu falei da colega que chegou na mesa do bar, interrompendo a conversa com os meus amigos, ela disse pra mim, mas você tem mesmo cara de brasileiro. Será? Por que eu tenho cara de brasileiro? Porque eu nasci no Brasil? Então assim, esse tipo de afirmação a gente tem que prestar atenção quando a gente passa isso pra alguém também. Quando a gente pensa sobre alguém. Como eu falei, às vezes é uma característica que a gente gosta, né? Por exemplo, você tem a música no sangue. E às vezes é uma característica que a gente não gosta. Qualquer que for o caso, é melhor a gente observar as pessoas pelo que elas realmente são, pelo que elas escolhem ser, pelo que elas batalham ser, pela construção que elas fazem todos os dias, quando acordam, abrem os olhos, vão pro seu trabalho, vão pro seu estudo, como elas tentam tratar as pessoas melhores no dia a dia, como elas tentam ser melhores no dia a dia. É assim que a gente deve ver as pessoas, e não pelo que nós acreditamos que elas sejam. Meu nome é Rafael Racor, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você gostou, clica no gostei, se inscreve no canal, te vejo numa próxima. Um abraço, tudo de bom pra você. Tchau.